Aqui hoje vamos tratar aqui de 3 salmos. São salmos relativamente curtos, mas nós vamos tratar hoje do Salmo 52, 53 e 54. 3 salmos. Esse primeiro salmo, Salmo 52, nós vemos aqui, ele tem aqui o endereço, ou seja, a ocasião em que ele foi escrito por Davi. Lembrando que, de uma forma geral, os salmos, pelo menos uma boa parte deles, foram compostos em ocasiões particulares, ocasiões que provocaram essa composição, situações que encheram o coração do salmista, e ele então compôs esse cântico. Aqui, esse Salmo 52, diz aqui o início, né, o título original dele diz assim: ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Essa história é bem conhecida. Davi, certa vez, ele estava sendo procurado por Saul, perseguido por ele, e Davi ele estava sozinho, e naquele desespero, naquela aflição de fuga, ele passa lá por uma cidade chamada Nob, que era uma cidade onde moravam ali os sacerdotes. E ele procurou o sacerdote da época, Aimeleque, e ele chegou lá e disse que ele queria alimento e queria uma arma. E aí o sacerdote perguntou para ele onde que estavam os homens dele, né? E ele disse que ele estava sozinho numa missão a mando do rei, ele precisava fugir. E ele tomou ali uma arma que, na verdade, já era até dele por direito, né? A espada que ele tomou de Golias quando matou estava ali naquele tabernáculo, provavelmente. E aí, então, ele leva essa arma e vai embora. E Saul estava à procura dele intensamente. E num momento lá, Saul está com os homens dele e fala: mas será que não tenho ninguém aqui que vai me dizer onde eu posso encontrar o filho de Jessé? E um homem chamado Doeg, que era edomita, da descendência de Esaú, portanto, eram parentes de Israel, mas em geral eles eram inimigos mesmo assim. Mas esse homem estava ali, devia ser um homem poderoso, estava ali junto no exército de Saul, e disse a Saul que ele sabia de Davi, que Davi tinha passado lá por Nob e ele tinha recebido auxílio do sacerdote Aimeleque. E por conta disso, Saul foi até lá tirar satisfações. E em meio a toda aquela situação, Saul então ordena que seus homens matassem o sacerdote e os que estavam ali. Esses homens de Saul, por serem judeus, eles temeram e não lançaram as mãos contra os sacerdotes. Mas Doeg, ele agiu, matou ali 85 sacerdotes, todas as mulheres e crianças que tinham ali, inclusive bois e jumentos. E isso trouxe para Davi uma tristeza muito grande. Então é nesse contexto que Davi escreve aqui este salmo. Vamos lá. Vamos ler versos 1 aqui até o verso 4. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde enganos, urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Como vimos, Doeg era um dos seguidores de Saul, devia ser, como falamos, um homem poderoso também. A situação gerada nesse contexto foi tão marcante que Davi escreveu esse salmo como que imprecando, né, assim, lançando essa palavra, uma palavra de justiça aqui contra esse homem chamado Doeg, né? É interessante que as injúrias de Davi contra Doeg, na verdade, se aplica
a toda a situação semelhante em que poderosos, sem necessidade, tramam contra os outros. Doeg não tinha uma razão pessoal para ele denunciar a Davi, mas provavelmente por uma questão de ganhar crédito com o rei, uma possibilidade dele ganhar algum mérito, se aproximar mais, ganhar mais amizade, ele se aproxima do rei e denuncia a Davi. Segundo o versículo 1, Davi nos revela essa atitude de Doeg, que se alegrou com o resultado que ele conseguiu por denunciar a Davi. O resultado, na verdade, foi uma morte de todo um número de sacerdotes, suas famílias, seus filhos e até os animais. Davi diz aqui, por que te glorias na maldade, homem poderoso? Era alguém que praticava o mal e se sentia bem por praticar o mal. Ficou feliz por aquilo que ele realizou ali contra Davi. E é triste a gente dizer, mas Doeg é o retrato de muitos, às vezes dentro de muitas igrejas. Por quê? Doeg ele tinha uma particularidade. Uma vez tem um livreto muito antigo que o título é Doeg, o fofoqueiro. É esse o título do livro. E às vezes esse é aquele tipo de pessoa do leva e traz por interesses escusos, por interesses de ganhar amizade, de parecer que tem mais informação, de parecer que é mais amigo do que os demais. E muitas vezes isso acontece dentro das próprias igrejas, entre pessoas. Acontece entre famílias às vezes, um quer mostrar para o outro que é mais amigo do que o outro, e assim por diante. Muita gente age dessa forma. A atitude de Doeg, infelizmente, é uma atitude comum, que alguém às vezes desnecessariamente dá uma informação sobre uma pessoa para uma outra, sem necessidade. Fala alguma coisa que não precisava falar. Vocês já viram isso? Alguém que fala alguma coisa que não precisava falar de ninguém, mas fala, leva, né? Então nós vemos Doeg, ele com o fim de parecer talvez mais amigo e ganhar a amizade do rei, ele denuncia a Davi, né? E a gente vê que muitas inimizades acontecem porque os Doegues, né, com ares de amigo, falam para a gente, ou falam para os outros, ou falam de você para os outros, ou falam dos outros para você, coisas que não precisava falar. Então, Doeg comete um pecado, infelizmente, muito comum em muitos ambientes, ambiente profissional, ambiente familiar e dentro das igrejas também. Os versos 2 a 4, Davi descreve o que havia por trás da atitude de Doeg, ou seja, fazer o mal, praticar o engano, mentir, devorar e fraudar, né? Amas o mal antes que o bem, diz aqui no verso 3, preferes mentir a falar retamente, amas todas as palavras devoradoras, e assim por diante, a tua língua urde planos de destruição, e assim essa pessoa. E às vezes a gente encontra pessoas que aparecem perto da gente, aparentemente bem intencionadas, querendo ser muito amigo, falando de alguém, trazendo informação desnecessária. Sobre os que fazem mal com a língua, criando contendas, gerando inimizades, separando os amigos, cabe aqui o verso 5, quando Davi diz o seguinte: também Deus te destruirá para sempre, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Essa questão de maldade com a língua, até um texto lá em Provérbios que Deus, que é uma das coisas que Deus mais odeia, é esse tipo de atitude. E às vezes muito comum. A gente querendo ser amigo de alguém, podemos levar uma informação de outra pessoa que não precisava levar, não precisava dizer. Então, o fim dessas pessoas que promovem o mal com a língua é terrível, né? Deus te destruirá para sempre. Então, há aqui uma advertência contra isso. As consequências sofridas por eles trazem satisfação e temor ao justo. O que esses que caminham desse jeito,
que falam mal, que usam a língua para o falar de outros para se promover, para ganhar amizade, para se destacar, diz aqui, os justos hão de ver isso, esse sofrimento que está preparado para esses, os justos hão de ver isso, está lá no verso 6, temerão e se rirão dele, dizendo, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade. Então, nós vemos aqui que os Doegues, pessoas como Doeg, têm essa característica, né, de não confiar em Deus, né, não confiar em Deus. Eles confiam mais nas suas estratégias, nas suas táticas, do que em Deus. Sentem-se fortes pelas informações que eles têm. Tem pessoas que se sentem importantes quando ela sabe alguma coisa da sua vida. Quando ela sabe alguma coisa da vida de outros, ela se sente importante. Ela tem informação. E tem pessoas que ficam se sentem muito fortalecidas nisso. E Doeg, ele se utilizou dessa estratégia, né? Na parte B do verso 6 diz assim, sobre eles, os justos hão de ver isso, ou seja, a destruição deles, temerão, se rirão deles, ou seja, o que vai acontecer com eles vai gerar, ao mesmo tempo, satisfação aos que temem a Deus, mas também vai trazer temor também. A seguir, nos versos 8 e 9, Davi nos deixa exemplo de como reagir a esse tipo de atitude. Com certeza você já encontrou Doegues na sua vida, é bem possível. Às vezes não mas um monte de Doeg. E a gente pensa como reagir com eles. Existe muita forma de reagir. A maioria das vezes as pessoas tentam reagir se vingando, falando também deles, ofendendo, agredindo, se vingando de alguma forma. Mas Davi aqui nos versos 8 e 9, ele diz o seguinte, quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Veja que ao invés, diante desse grupo que agem como Doeg, ao invés de Davi reagir à altura como eles reagem, dar o troco, como a gente fala, ele se coloca acima dessa situação. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante, ou seja, aquela árvore que não se abala com essas coisas, aquele que não vai ser afetado pelas atitudes dessas pessoas, aquele que não vai se deixar abater, desanimar por conta dessas situações. Ele diz, eu confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. É a atitude de Davi. Uma vez que eles sejam traiçoeiros, nós nunca sabemos quando essas pessoas vão falar da gente. Você nunca vai saber quando as pessoas vão falar de você. Para quem vão falar de você? Assim como se você for falar para alguém de outra pessoa, a outra pessoa não sabe o que você tem em mente, o que você vai falar, para quem você vai falar. Uma coisa que muitas vezes nós temos, irmãos, porque nós convivemos juntos, é informação, nós conhecemos uns aos outros. Conhecemos, às vezes, fraquezas uns dos outros. Mas isso não significa que porque nós conhecemos, nós temos que propagar, nós temos que levar. Às vezes ouvimos coisas, às vezes complicadas de alguém, nem por isso temos que pegar essa informação e levar para outro. Fazer uso dessa informação. É isso que Doeg fez. Doeg fez uso de alguma coisa que ele sabia. Ele tinha consciência do que isso poderia dar, de como Saul poderia reagir contra aqueles homens, mas ele não estava ligando para isso. E quem leva e traz também não liga para as consequências do que ele está causando com essa atitude. Então, Davi aqui, ele se coloca acima disso, né? A solução apresentada por Davi é confiar no Senhor. Né? A gente, às vezes, se preocupa muito com o que os outros falam da gente.
Fica em paz, teme a Deus, confia no Senhor e descansa nele. É Ele que pode anular aquilo que foi falado. É Ele que pode dar, quem sabe, sabedoria para quem ouviu, para não dar ouvidos naquilo que ouviu de você. Só Deus pode fazer. Às vezes até você se defender daquilo que foi falado contra você, se torna um problema. Então, Davi, ele diz, olha, quanto a mim, eu estou acima disso. Estou como uma oliveira verdejante na casa de Deus, tem ali proteção, está perto do Senhor, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. É em Deus que eu confio, é como eu não temo essas coisas. Eu procuro ficar acima disso, né? E a gente vê que, na verdade, essa solução apresentada por Davi, que é confiar na misericórdia do Senhor, ele apresenta em outras ocasiões. Lá no Salmo 37, que nós já vimos, né, ele escreve assim, lá no verso 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Não fique indignado com isso, não se aborrece com isso, não. É o que ele está colocando aqui. Ainda no verso 7 do Salmo 37, ele escreve assim, descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu mau caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, deixa eles. Às vezes nós passamos a vida dando atenção para essas coisas, nos aborrecendo com essas coisas, deixando de vivenciar tantas coisas melhores, porque estamos preocupados com isso, com aquilo que foi falado, com aquele que falou por coisas que não devia. A gente às vezes gasta a vida se preocupando com isso, e da vida dizendo, não te indignes por causa deles, descansa no Senhor, espera nele, deixa ele tratar de você, deixa Deus te defender. Então, nós vemos aqui a atitude de Davi para com essa situação. Então, como eu disse, né, há um livreto intitulado Doeg, o fofoqueiro, e conta essa história, né, falando dessa maldade. Né? É interessante que muitas vezes pensam que fofoca é inventar uma mentira sobre alguém. Às vezes, muitos pensam que quem quer fazer fofoca? É eu inventar uma mentira sobre alguém. Não. Fofoca você pode até falar uma coisa que é verdade, mas você falou para outra pessoa sem autorização daquele que está envolvido. Fofoca não é falar mentira. Mas eu falei a verdade. Não deixa de ser uma fofoca se você levou uma informação para alguém e não teve autorização de quem está envolvido para você falar. Isso é fofoca. Por isso que Doeg é o fofoqueiro, é aquele que pegou um assunto, não precisava levar para lugar nenhum, mas ele foi e levou lá para outro. Isso acontece desde a infância nas escolas, entre as crianças, depois vai para os adolescentes, e aí chega nos adultos. Pessoas que acham que levar uma informação de alguém para outro, com isso vai conquistar a amizade do outro, vai ficar mais querido, vai ganhar mais confiança. Então, não é fazer fofoca de alguém, não é levar uma mentira, mas é levar uma informação de alguém sem autorização da pessoa. Assim, dessa forma, sai ganhando aqueles que falam pouco de si mesmos e também aqueles que falam ou não falam acerca dos outros. Sai ganhando. Muitas vezes nós falamos demais, a nossa tendência é falar demais, às vezes, e quando a gente fala demais, o pessoal aí fora fala assim, boca fechada, não entra mosca. E não entra mesmo, né? Mas quando a gente abre muito a boca, a gente pode falar muita coisa. Então nós temos que ter, como? Dá bom dia para o cavalo. Então, a gente fala demais, né? E então, a gente precisa ter cuidado disso. Finalmente, devemos ser prudentes ao falar tanto da gente para outros, como ser discreto quando ouvimos alguém falar alguma coisa. Então, saber calar
saber ouvir. Muito bem, então o Salmo 52 trata sobre este assunto. O Salmo 53 já não tem uma referência assim, né? Se a gente for tentar, o que aconteceu que Davi aqui escreveu o Salmo 53? Não há aqui nenhuma referência. O título lá no original é Ao Mestre de Canto, Salmo didático de Davi para cítara. Cítara era um instrumento, né? E didático porque é um salmo instrutivo, para instruir, né? Então, aqui neste salmo, particularmente, é interessante que ele, em mínimas diferenças, existem mínimas diferenças entre ele e o Salmo 14. Se você abrir no Salmo 14, você vai ver que é praticamente idêntico a este, salvo uma pequena diferença. O Salmo 14 diz as mesmas coisas, né? Um salmo semelhante. E a gente, deixa eu abrir lá, Salmo 14, né? Só para ter uma noção. O Salmo 53 começa: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. A mesma coisa está no Salmo de número 14, né? Salvo algumas palavras diferentes. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então, nós vemos aqui que é praticamente a mesma coisa. Abominação, iniquidade é o que está diferente. Apenas no versículo 5 é que há uma pequena diferença. Aqui no versículo 5, aqui do Salmo 53, diz assim: tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia, tu os envergonhas porque Deus o rejeita. Esse é o 5. E aqui já começa também no 5 isso, só que de outra forma. Tomar-se de grande pavor porque Deus está com a linhagem do justo. E aí o verso 6, que lá no Salmo 53 está embutido no verso 5, diz lá, né, ele fala algo diferente. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Então a única diferença está nesse ponto. No mais, é praticamente a mesma ideia, o mesmo salmo. Muito bem. Neste salmo, Davi discorre sobre o ímpio, sobre aquele que não tem temor de Deus. Não tem temor de Deus. E esse homem, segundo Davi descreve aqui, Davi o chama de insensato. Insensato. Falta de senso, falta de percepção, falta de compreensão, de entendimento. Então, é insensato no seu coração, né? Não compreende as coisas, às vezes, mais claras. E ele diz o insensato no seu coração, não há Deus. Deus não existe. O insensato diz assim. E a primeira característica, portanto, do ímpio que Davi apresenta aqui, é que não há Deus em seu coração. No coração do ímpio não há Deus, né? Aliás, ímpio vem de uma palavra do latim pio, né? Vocês já ouviram falar? Papa Pio, 12, Pio, aí vai. Esse pio é de piedoso, né? De pessoa que é muito religiosa, então, que é muito, caridosa, então é o piedoso. E o ímpio é esse que não tem. Então, o ímpio, diz aqui, ele, no seu coração, para ele, Deus não existe, né? E o resultado desse quadro, o que é na vida de onde Deus não existe? Então, ele diz lá, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. A falta de Deus é o caminho para a iniquidade, para a falta de injustiça, para a corrupção, para a imoralidade. Quando nós vemos essas coisas, por exemplo, tomando como base o nosso contexto nacional aqui, por que há tanta corrupção? Por que há tanta injustiça? Por que há tanta imoralidade? Porque há falta de Deus. É esse o ponto. Tudo isso que nós vemos acontecendo, quadros de violência,
essa questão desumana, que a vida não vale nada. Isso, em suma, é falta de Deus na vida, no coração dessas pessoas. Quando nós estávamos acompanhando ainda a Sueli, e muitas vezes íamos nas escolas, e a gente às vezes chegava época de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, às vezes tinha lá a Sueli era convidada para levar uma palavra para os pais, e a gente ia. E o sumo da nossa conversa aos pais era essa: procure ensinar sobre Deus aos filhos de vocês. E falava, a iniquidade, a maldade que vocês estão vendo, a falta de justiça, a corrupção, a maldade, tudo isso é falta de Deus. E a falta de Deus começa lá nos lares. Vocês precisam colocar Deus na vida de seus filhos. Então era o que a gente trabalhava. E aqui a gente vê nessa situação aqui, Davi falando exatamente isso. Não há Deus no coração deles, logo corrompem-se, praticam a iniquidade é tudo que é injusto, tudo que é errado, já não há quem faça o bem. E é isso que Davi aponta aqui com respeito a isso. Fato relevante é que nos versos 2 e 3, isso se aplica a toda a humanidade, né? Diz lá o verso 2, do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há sequer um. Esse texto é usado por Paulo lá na carta dele aos Romanos, quando ele está apresentando a condição espiritual de todo homem. Ele fala tanto do judeu como do grego. Naquele contexto, você fala tanto do judeu como do grego, significava todos, sem distinção. Então, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa é a condição espiritual do homem em geral. Apenas quando há um encontro com Cristo que essa realidade é transformada. Senão, é isso que prevalece no mundo. E é isso que a gente vê prevalecer. Por que muitos questionam a questão da religião no nosso país? Nós, quando vemos lá as estatísticas, é um dos países hoje com o maior número de evangélicos. Mas não bate essa informação quando você vê tanta corrupção, tanta violência, tanta injustiça, inclusive no meio cristão. Então, alguma coisa está falhando. Então, não é uma questão só de religião, precisa ter Deus, né, governando o coração do homem. Segundo as palavras de Davi nos versos 4 e 5, apesar do extravio e dureza de coração, paira na consciência desses homens, ou dos homens, paira na consciência deles, que de modo algum o mal vai vir sobre as suas vidas. Ou seja, melhor dizendo, para sobre a consciência deles de que alguma coisa vai dar errado. Né? Eles têm essa consciência, isso que Davi fala aqui. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia, tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Ou seja, apesar de todo esse quadro que eles vivem, a instabilidade, a segurança, de fato, paira no coração deles. Nós não conversamos com essa gama de pessoas que não temem a Deus. Mas muitos deles, quando entram num assunto de morte, quando entra num assunto de final de vida, quando entra num assunto e depois como é que vai ser, isso gera preocupação. Quando Paulo estava preso, numa das suas prisões, tinha lá um casal que ia visitar ele, Félix e Drusila. E Félix começou a visitar algumas vezes.
Quando Paulo falava sobre a justiça, sobre o juízo, ele ficava amedrontado. Ele ficava amedrontado. Mas depois ele acabou parando de ir visitar Paulo. Até o texto diz que talvez ele quisesse receber algum dinheiro, algum benefício, mas como não veio, ele parou de ir. Mas cada vez que ele ouvia falar sobre isso, ele se assustava. Vocês lembram de Herodes? Herodes também ia visitar João Batista, ele até tinha um temor de João Batista. Quem odiava mesmo João Batista, no caso, era Herodias. Mas Herodes, ele ficava assustado quando ele ia falar com João Batista. João Batista falava sobre o horror eterno, sobre o fim que ele estava caminhando. Então, quando esses homens, quando o ímpio, ele se depara com a situação do depois, ele fica inseguro, porque ele não sabe de nada. Ele não sabe o que o aguarda. Isso é uma interrogação para eles. Será que vai acabar? Será que vai reencarnar? Será que vai para o inferno? Para eles tudo isso é uma incógnita. Então aqui, Davi escreve, né? Tomam-se de grande pavor onde não há quem temer, ou seja, eles estão inseguros por conta da impiedade. Eles não têm onde se amparar. Então, nós vemos aqui que paira sobre eles essa consciência. Tomam-se de pavor onde não há o que temer, ou seja, chega um momento em que eles vão se assustando com coisas que não precisava, por conta da condição que eles estão. Para todos, na verdade, o que Davi quer dizer é que para todos há somente a esperança no Redentor. Ele levanta aqui essa questão no versículo 6. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Que de Sião viesse quem? O livramento. Ele aponta aqui para quem? Para o Redentor. Para aqueles que os judeus esperavam desde o Éden, lá, desde a saída do Éden, lá, quando se falou sobre o Redentor que viria, eles aguardavam esse. Então Davi fala, quem me dera que de Sião já viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Ou seja, só tem um jeito para o ímpio, é o Salvador, é o Redentor. As pessoas que nós conhecemos, só tem uma solução para elas. Se elas não têm Cristo, elas estão condenadas. Estão condenadas. Mas em Cristo há redenção. Com isso, nós vemos aqui que o Salmo 53, ele trata dessa questão, né, sobre essa corrupção que paira, de um modo geral, sobre todos os homens, como Paulo menciona lá. Paulo, quando foi tratar esse assunto, ele puxa esse texto aqui, lá em Romanos 3, 10 a 12, ele cita essas palavras que Davi escreveu aqui. Muito bem. O Salmo 54, está lá, esse também está aqui situado a ocasião. Está lá, ao mestre de canto, salmo didático para instrumento de cordas. Interessante que Davi era um músico, a gente fala, como é que pode, né? Música é um negócio extremamente difícil. Mas eles já tinham noção. Então, esse daqui, por exemplo, não é para citar essa música, esse cântico. Esse salmo é para ser tocado em instrumentos de cordas. De Davi, quando os zifeus vieram dizer a Saul, não está Davi homiciado entre nós, ou seja, não está Davi morando entre nós, essa era a ideia. Mais uma vez, alguém está levando até Saul uma informação sobre Davi. Provavelmente, assim como Doeg, com interesses de benefícios. Saul era o rei, então vamos agradar o rei, vamos fazer um agrado para ele, vamos ganhar crédito com ele. Então nós vimos que foi nessa ocasião que Davi estava entre os zifeus, né, que eles vão lá e levam para Saul. Quando eles levam essa informação para Saul, Saul então ele vem para prender Davi. E a história conta que tanto o grupo de Davi estava de um lado do monte
e o grupo de Saul do outro lado. Estavam indo aparentemente, eles iam se encontrar. Estavam a ponto de se encontrar. Poderia ali ser o fim de Davi. Mas aí Deus agiu de um modo extraordinário e livrou Davi daquela situação. Então, nós vemos aqui Davi tratando aqui sobre essa situação de, mais uma vez, ele está sendo denunciado quando ele não fez mal nenhum para esse pessoal aqui. Então, vamos lá. Salmo 54, versos 1 a 3, diz assim: Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida, não tem Deus diante de si. Davi era alguém que e isso é próprio do Antigo Testamento, né? Ele reagia a essas acusações, aos insolentes, aos violentos, ele reage, né? Tem naquele contexto, tinha o que? As imprecações. Deus, faz cair sobre eles isso, faz cair sobre eles aquilo. Coisas que a gente, como cristão, hoje a gente não pode falar, ó, Senhor, derrama. Alguns ainda falam, né? Olha, faz cair um raio ali. Mas isso era próprio do Antigo Testamento. Os justos viam prevalecer e os ímpios vão ser apagados mesmo. Então, aqui nós vemos aqui Davi, ele nessa oração com Deus, diante da aflição, diante do quadro que ele vivia, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 23, 1 Samuel, capítulo 23, diz o seguinte, 1 Samuel 23, 19, diz assim, olha, é a primeira situação aqui do fato que estava acontecendo. 1 Samuel 23, 19. Então subiram, diz aqui, então subiram os zifeus, 1 Samuel 23, 19, então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá. Gibeá era uma cidade de Benjamim, onde Saul provavelmente tinha ali um quartel-general, sempre estava por lá, dizendo, não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oressa, no outeiro de Aquila, algumas versões têm Aquilá, de Aquila, que está ao sul de Gesimon. Então, ou seja, Saul, você não está sabendo que Davi está entre nós, nos lugares seguros lá em Oressa? Foram lá entregar, denunciar a Davi, mais uma vez, eles não precisavam fazer isso, mas eles vão lá e denunciam a Davi, né? E no versículo 26, no capítulo 26, versículo 1, diz assim, ó, aí já é no 26, verso 1, vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram, não se acha Davi escondido no outeiro de Aquila, defronte de Gesimon? Então vejam só que eles estão, já era a segunda vez que eles estão entregando a Davi. E Davi, então, ele passa por essa situação. Davi se refugiava entre eles, fugindo lá da perseguição de que ele sofria. E aparentemente esse lugar onde ele estava era um lugar seguro. Ele procurava ficar em lugares seguros para se esconder de Saul. Mas os zifeus resolveram lá, decidiram entregar a Davi, denunciaram ele a Saul. A aflição de Davi, por conta dessa denúncia, a gente pode ver aqui no versículo de número 3, né? Aqui ele diz assim, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida, não tem Deus diante de si. Né? Ele acusa esses homens, esses que fizeram isso, como insolentes, né? Atrevidos, né? Violentos, que querem tirar a vida dele, que não tem temor de Deus. Então ele está aqui aborrecido com tudo isso. E a gente vê também o seguinte aqui, Davi era um homem de guerra, Davi era um homem valente. Davi não era um guerreiro qualquer, mas ele era um homem valente. Mas sempre ele demonstrou também essa humildade e dependência de Deus.
Quando ele se via atacado, ele sempre, o primeiro que ele recorria era a Deus. Sempre a gente vê isso na vida dele, nos estudos, no que os escritores escrevem sobre ele, sempre buscando a Deus com o intuito de dizer, Senhor, salva-me, né? E ele diz aqui, né, no versículo 1, ó Deus, salva-me pelo teu nome. Quando a gente lê aqui, parece ser mais uma palavra comum. Mas quando Davi diz, salva-me pelo teu nome, é como se Davi estivesse lembrando aqui o Deus da aliança. O Deus com quem Israel tinha uma aliança, o Deus com quem ele tinha uma aliança, e era nessa relação que ele aqui diz, salva-me. Isso tem um significado especial, assim como o Deus da aliança. Por quê? Para nós, como cristãos, equivale ao mesmo que nós falamos, olha, Senhor, em nome de Jesus, me livra. É como se, por que o nome de Jesus? Porque é com Ele a nossa aliança. Ele que é o meu Senhor. É Ele que cuida de mim. É Ele que me protege. Então, é como se a gente apelasse para alguém que, por direito, tem direito sobre a minha vida e alguém em quem eu plenamente confio. Em Deus, salva-me. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não. Porque eu mereço? Não. Mas pelo teu nome. É que nem a gente, quando a gente olha e fala, olha, não é por conta do meu mérito, mas é em nome de Jesus, é pelos méritos de Jesus, é pela obra de Jesus, e aqui é pela tua aliança, Senhor, não porque eu mereço, mas pela tua aliança, me atende, me livra. Então Davi, ele era alguém que mesmo sendo um homem valente e forte, ele recorria constantemente a Deus, demonstrando essa dependência de Deus. Dependência de Deus. Coisa que, em geral, os poderosos não têm essa noção de dependência de Deus. Os poderosos confiam naquilo que é aquilo que lhe dá o poder. Seja um título, seja recursos econômicos, enfim. É isso que ele se apega como ter o seu fundamento de poder. Outro fato importante é a confiança que Davi de antemão tinha quanto a esse cuidado que Deus ia dar para ele. Nos versos 4 e 5, ele escreve o seguinte, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Davi, ele não somente ele clamava a Deus, mas ele cria que Deus ia cuidar daquela situação que ele estava vivendo. Nós evitaríamos muitos problemas na nossa vida, nos relacionamentos, se nós aprendêssemos a descansar em Deus. Ao invés de nós mesmos, às vezes, querermos tirar e resolver as coisas. Nós mesmos queremos tirar a satisfação. Nós mesmos queremos ver a solução, queremos ver a justiça acontecendo e não descansamos na justiça de Deus, que Deus age a seu tempo e não no meu tempo. Deus age segundo Ele quer e não segundo eu quero. É por isso que nós, em geral, nós não descansamos na justiça de Deus. No geral, nós mesmos queremos ver as coisas acontecendo e não deixando que aconteça segundo Deus. Mas Davi, ele descansa, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta, Ele retribuirá o mal. Ele vai me defender. Assim como Ele me protege, Ele vai me defender. E não precisa eu também atacar com a espada, Ele mesmo vai atacar. Então nós não temos, nem sempre nós temos assim essa mesma atitude de Davi. E ele nessa confiança, né, para ele clamava, né? É interessante. Clamar é uma coisa, clamar com confiança é diferente.
Tem pessoas que clamam, mas continuam inseguras, continuam ainda se debatendo. Isso é clamar sem confiança. Outra coisa é o clamor com confiança. Embora pareça caminhar junto, eu clamei a Deus, mas você confia? Clamar, a gente clama na hora do desespero, mas a gente confia? E isso é um ponto também que aqui a gente percebe na vida de Davi. Né? Ele sabe, eu clamei e Deus é o meu sustentador, é Ele que me ajuda. E é Ele que vai retribuir o mal, não eu. Então nós vemos aliás Davi aqui, ele caminhando nesse sentido. Finalmente a gente vê que Davi se vê atendido e, portanto, ele se vê livrado por Deus. No versículo 6, ele já está aqui agradecendo o resultado do seu clamor, o resultado da sua confiança. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. É bom entender meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos, é uma visão lá do Antigo Testamento. No Antigo Testamento a ideia era essa, eu vou ser um abençoado e Deus vai amaldiçoar o meu inimigo. Jesus veio e falou, ouvistes o que foi dito aos antigos, né? Para que você vai amar os teus amigos e odiar os teus inimigos, eu, porém, vos digo, orai por aqueles que vos perseguem. Mudou a história. Mas nesse contexto, Davi agradece a Deus porque ele foi livre, né? O livramento de Davi foi extraordinário. Lembram que nós falamos lá sobre aquela situação lá do deserto, lá no monte, quando Davi ia de um lado e Saul do outro lá com o seu exército lá. E provavelmente, né, a ideia é que eles iriam de algum modo se encontrar. Mas lá no capítulo 23, versículos 26 a 28, descreve a situação. Olha lá, 1 Samuel 23, versículos 26 a 28, tá? Capítulo 23, versículos 26 a 28. Diz assim, Saul ia de um lado, a gente pode até ver a cena lá, de um drone, vê lá o drone lá e assiste agora. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Não ia ter saída para Davi. Então, aconteceu o seguinte, versículo 27. Então veio um mensageiro a Saul dizendo, apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Aí você pensa, né, só para a gente refletir, que coincidência, não? Justo na hora que Davi ia ser tomado ali pelo exército de Saul, um fato está acontecendo em algum lugar, aconteceu antes em algum lugar, um mensageiro veio caminhando, correndo, até que chegou a Saul, exatamente no momento em que ele já estava prestes a atacar Davi, e traz uma mensagem para ele, que faz com que ele volte novamente para a terra dele, e Davi fica livre. Quem despertou os filisteus a atacar Israel naquele dia? Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Isso daqui não é só lá para os filisteus, é para a minha vida, para a sua vida, para tantas coisas que acontecem, que acontece porque Deus preparou e nós nem vimos, né? Enquanto Davi estava lá preocupado e clamando a Deus, Senhor, arruma um livramento, porque eles estão cercando a gente, Deus já tinha preparado lá alguma coisa que ia evitar tudo isso, né?
A notícia chega no justo momento em que Davi cairia nas mãos de Saul. Ou seja, a resposta para isso é que Deus determinou que fosse assim. Deus determinou. Estava escrito que seria assim. Né? O Salmo 139, lá no verso 16, se não me engano, Davi escreve, né, que os nossos dias foram cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. As coisas aconteceram porque Deus determinou que fosse assim. Provavelmente, muitas vezes nós fomos livres por cuidados de Deus dessa forma, né? Livramentos que nós nem demos conta. Provavelmente, naquele momento, Davi não ficou sabendo, por que Saul, por que a tropa de Saul foi embora? Talvez ele não soubesse naquele momento. Mas o escritor bíblico traz essa informação, né, que alguém, um mensageiro, chegou até Saul com uma notícia que tirou Saul da perseguição de Davi. A gente não sabe de tantos livramentos que Deus já deu para a nossa vida. Tantos cuidados que Deus tem tido diariamente com a minha vida, com a sua vida, e nós nem sabemos. E talvez, quem sabe, nós nunca vamos saber. Nunca vamos saber, talvez, né? E só então, quando chegou a Davi essa informação, que ele falou, agora eu entendi o que aconteceu naquele dia. Então, irmãos, nós vemos nos Salmos, né? Davi aqui, ele diz aqui no versículo 6 e 7, oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. O Senhor o livrou. E assim também o Senhor tem tratado da nossa vida. Também tem nos livrado de tantas coisas que a gente desconhece. Então, irmãos, são esses assuntos que tratam aqui esses 3 salmos, né? O Senhor livra, né? O Senhor condena os maus, mas Ele protege, Ele livra os seus filhos, os justos. Alguma dúvida, alguma colocação de vocês sobre esse assunto? Muito bem, fica para nós o aprendizado sobre a questão de Doeg, esse mal que acontece em famílias, nas empresas, na igreja, nas escolas, em todo o ambiente, o leva e traz, a fofoca. Nós temos que tomar cuidado de não sermos os que ouvem e certamente não sermos os portadores. Né? Se a gente não tem o que falar de bom sobre alguém, melhor não falar nada, né, do que falar. Se você tem a informação, guarda para você. Não precisa passar para ninguém. Mas o que eu vou fazer com isso? Não precisa fazer nada. Apenas guarde. Aplique a sua vida. Mas que a gente tenha sabedoria e prudência para lidar com isso. Também quanto ao ímpio, né, estamos cercados de ímpios, eles precisam saber que só em Cristo, só tendo Deus dentro do coração, é que a vida deles pode mudar. Né? Diz aqui que eles não corrompem-se, praticam iniquidade, não há quem faça o bem. No coração deles não há Deus, precisam de Deus. E também que nós possamos, assim como Davi, né, reconhecer a nossa dependência em todo o tempo de Deus, saber que Ele é o nosso ajudador, que nele nós temos misericórdia e que é Ele que cuida das nossas causas. Muito bem, irmãos, nós vamos encerrar.